eu disser para você que eu fiz um esboço de sermão aqui, não fiz. Mas você vai ver que Deus fala através da sua palavra. Amém? Muito bem. Nós vamos ler toda essa história. E conforme nós vamos lendo, Deus vai falando conosco. Nós estamos falando do filho pródigo. Nós estamos falando de um homem, ou de um menino, ou de um rapaz, que deixou a sua casa e foi viver a sua vida. O problema é que ele faz uma coisa assim que não é costume fazer. Ele pede a herança dele, e o pai não tinha morrido, mas ele pediu a herança do pai assim mesmo. Eu quero a minha parte, para eu poder viver a minha vida. E o pai simplesmente pega a parte que é do filho, que é destinada a ele, dá para ele, e ele vai viver a vida dele. O problema, irmãos, que a gente vê nessa história é o fato de, primeiro, direito ele não teria, porque a herança é só quando o pai vem a falecer e eles vão ter direito à herdade. Mas o pai dá isso para ele. Eu entendo que isso é uma vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus, eu quero dizer para os irmãos aqui hoje, é muito perigoso. Porque Deus permite, mas não garante. Porque Deus permite, mas deixa a responsabilidade para a vida nossa nesse dia. É só você analisar a vontade permissiva de Deus para o rei de Israel. Ah, Senhor, eles estão pedindo um rei, Será que eles não entendem que eu sou tudo o que eles precisam? Será que eles não entendem que eu posso suprir todas as necessidades deles? Será que eles não entendem que eu sou o mesmo que supriu a necessidade que Abraão disse que Deus vai prover na hora da necessidade? Será que eles não entendem isso? Porque eu entendo que eles precisam de um rei, e eu estou preparando um rei, mas já que eles querem um rei, eu vou dar. Era vontade de Deus? Não, mas era permissão de Deus. Então vou dar. Toma-lhe Saul. Então, irmãos, é muito preocupante quando nós estamos pedindo algo a Deus, ou procurando algo de Deus, e que essa vontade permissiva de Deus vem na nossa vida, porque a gente insiste, porque a gente é pai, e o filho fica zucrinando: pai, eu quero, 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 pai, eu não, agora não. O problema é que filho não está com disposição de ouvir não. Tem filho que não ouve não. E dentro de igreja, enquanto o pastor diz sim, beleza. Quando o pastor diz não, eu sou capaz. Ou qualquer um, pastor, é só dizer não. Nós não estamos receptíveis ao não. Nós só queremos o sim. Mas Deus diz não, e Deus diz não literalmente. Deus diz não. Deus chegou uma certa vez para Jeremias e disse: pare de orar por esse povo, porque eu não vou atender. Aí lá na frente vai ele de novo: já falei para tu parar de orar por esse povo. Então tem orações que Deus não responde, nem atende, nem ouve. 3 vezes Deus diz falar isso. Já falei para tu parar de orar. Você está orando à toa. Então, a gente entende, irmãos, que essa vontade de Deus, principalmente aqui, eu vejo na figura do pai, quando ele permite que o filho vá, porque ele vai dar algo que ele só teria direito se o pai partisse. Mas ele está levando agora, eu quero agora. E aí você vai ver no texto que ele pega aquilo ali e vai gastar esse dinheiro, e vai usufruir dos bens. E esse dinheiro, ele acaba sendo perdido. Vou ter que mexer no telhado, hein? De novo. Tendo esse telhado. Mas às vezes é o tal da bala que sobe, e quando desce não escolhe o telhado que cai, né? Aí às vezes é isso.
Ali no galpão mesmo, quando a gente estava ali, tinha cada mundo gigantesco. Mas eu estou vendo aí, tentam se acomodar que eu vou pedir o Zé para subir no cima e fazer essa obra. Então veja bem, é a vontade permissiva que a gente tem que fugir dela. Deus vai deixar ir, vai, e aí a gente vai achar que essa vontade que Ele está dando é a vontade dele, não é. Ele tem que prestar atenção nisso. Deus está dizendo assim, ó, você vai porque você quer, mas eu não tenho compromisso com você. O resultado e as consequências do que vai ouvir, ou que vai ter na frente do que está acontecendo é sua. E quando Saul assume o reinado, você vai ver que nem ele sabia que tinha quase assumido o reinado. Avisa que tem rei de Israel. Tem rei de Israel, o cara estava lavrando lá o arame, aí veio chamar, e aí o profeta vai lá e unge ele. E ele assume de uma maneira, se você observar bem, de uma maneira sem muita inteligência, sem muito entender. O profeta pega, unge, ele já assume como rei, e a vida dele começa a desandar. O demônio começa a cirandar na vida de Saul, a ponto dele não conseguir dormir, e assim vai, a vida dele começa a ter problemas espirituais, porque a pessoa que não está na direção começa a ter sentimentos que não tem nada a ver, agindo de uma maneira errada, e o demônio ciranda e faz o que tem que fazer. Chama quem? Tem um menino aí que toca harpa. Chama esse menino que toca harpa. Aí lá vem quem é o menino? Davi. Aí Davi senta do lado dele e começa a dedilhar, e o demônio sai. E quando Davi sai, o demônio vem. Quando Davi toca, o demônio sai. E aí ele chega, deixa esse menino aqui do meu lado, porque esse não vai entender que esse menino no amanhã seria o homem que Deus estava preparando para ser o rei de Israel. Porque não é a posição, não é a condição, não é isso, irmão, é unção. Vou repetir, não é diploma, não é capacidade administrativa, é unção. E para você exercer uma função que Deus lhe dá, você tem que ter vagas experiências. Porque Davi, para tomar conta do rei, ele aprendeu a tratar com ovelha, a trabalhar com ovelha, a conhecer ovelha. E se você analisar qual era a ovelha que Davi tratava, era uma ovelha igual a nós aqui, ó, ovelha malhada, que não era preparada para unção, nem para sacrifício, para nada. E Davi tinha que preparar essas ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas, e ele sabia que essas ovelhas eram ovelhas do pai dele. E aí eu vou entender por que Davi é segundo o homem do coração de Deus. Por quê, pastor? Porque ele deu a vida para salvar as ovelhas que eram do seu pai. Porque vinha um leão, ele matou. Veio um urso, ele matou. Para salvar a ovelha. Ué, para que eu vou dar minha vida para salvar a ovelha malhada? Mas a pessoa tem que entrar dentro da casa de Deus como ovelha malhada. Mas aqui tem que haver a transformação. E sair daqui ovelha pronta para sacrifício. Você pode dizer amém? Amém. O problema é que tem que haver a metamorfose, tem que haver a transformação, tem que deixar Deus trabalhar no nosso coração, tem que se quebrar, tem que ficar tranquilo, tem que dizer, Pai, muda a minha vida, transforma o meu ser, porque eu tenho desde 1980 que eu sou crente, e eu não falei para ele aqui, eu nunca pensei em parar, quando cantava o hino, nunca pensei em parar, sempre fui uma pessoa dedicada a Deus, sempre amei a Deus, sempre amei a obra de Deus, sempre fiz isso, e o diabo não gosta. O que Deus fez? Vou botar esse fuzileirinho aí para tomar conta dessa igreja, porque isso aqui só tinha 6 pessoas, já ia fechar, um negócio velho, jogado fora. Olha aí que nós somos 400 membros, 4 igrejas, 2 emancipadas, isso é Deus, você pode dizer amém? Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Não. É o projeto que Deus tem na minha vida, porque aqui passaram 11 pastores. Por que eles não fizeram? Não é, Fernando?
É unção de Deus, é projeto de Deus. E quarta-feira eu disse quando é que termina o projeto de Deus na minha vida. Quando essa catedral estiver de pé, no dia da inauguração, eu entrego a igreja para o próximo sucessor. Para isso eu tenho que viver ainda um bom tempo para que isso aconteça. Mas será desse jeito, porque Deus já falou comigo. Vamos quebrar, vamos construir, vamos fazer, vamos. Deus tem algo grande chegando aí nas portas nossas. Deus tem algo grande a dar para os irmãos, e é os irmãos que vão fazer isso. Nós temos, escuta, na tribuna, olha aqui, cito Deus aqui, nós vamos construir uma das maiores catedrais de Realengo. E o Satanás está ouvindo isso. Alabaço que me viaçá, e com uma labicílio com a nossa. O robogumbo se assar. Vai acontecer porque Ele quer. Nós teremos uma maior catedral, nós teremos lugares para 500 pessoas sentadas. Nós seremos jogados para a Fonlhauber, vamos deixar de ser Catarina aqui. A Fonlhauber vamos ficar ali. Seremos uma igreja comprida e um leque, será grande. Deus já me deu tudo aqui. Ele já plantou na minha cabeça, no meu coração, e a fé que está em mim vai acontecer. Vai haver dias em que a gente vai entrar no santuário e terá pessoas de vários lugares para conhecer o pastor daquela igreja. Aí vai subir nós tudo aqui. Esses ralé, nós. Quem é aquele ali? É o pastor André. É aquele pastor William, é aquele pastor Fernando. É o pastor Gota. É esses aí que são, pastor. Mas não importa quem nós somos, importa quem Deus faz o que nós somos ele. É isso que eu creio. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Que a gente não pode fugir da vontade de Deus e entrar na permissiva. Temos que entender quando é que Deus está permitindo e quando Deus não está permitindo. Ele disse a um certo homem que ele tinha 2 filhos. Vamos, Gui, me ajude aí. Ele vai atirar ali, irmão, está descendo muita água ali. Tem balde lá, irmão? Aí. E olha, nunca vazou aí, sempre vaza aqui. E eu nunca vi vazar tanto assim, ó. Certeza, vou ter que mandar a Zé vir aqui urgente. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ó. No mínimo, na hora que o filho pede, ele vai sentar e ver tudo que tem direito de A, de B, de C, e dar a parte que é do menino, e o menino não vai embora. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que ele tinha, ele partiu para uma terra longínqua, e ali fez o que, irmãos? Repete comigo: desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo de uma maneira que queria viver. Aqui tem um outro erro, uma Fátima 2. Por quê? Porque a gente não deve viver da maneira que deve viver. A gente tem que viver através dos princípios de Deus, respeitando os princípios de Deus. Porque se eu não respeito os princípios de Deus, eu vou passar por dificuldades, por não estar debaixo dos princípios de Deus. E olha que ele volta ali, no 13, olha o que ele vai dizer. Ele vivia dissolutamente, ele vivia da maneira que quisesse, tá certo? Olha o 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aí, ó, aí, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você acha que Deus não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos? Deus sabe, Tatiana, quem vai ser você daqui a 10 anos. Ele sabe disso. E Ele vai te direcionar. Já falei isso aqui várias vezes, mas é importante a gente bater na tecla, porque a gente esquece. Ele vai te direcionar de um tal jeito que você chegue lá bem. Mas é você que vai decidir.
Se você vai rápido para o seu objetivo, vou ter que vagar no deserto 40 anos. Chegar ao objetivo você vai, porque ele já viu. Agora, como você vai chegar lá? Isso depende de você. Não, Senhor, eu tenho que ir direto. Eu não vou fazer rebeldia, eu vou partir para cima. Aí você vai chegar rápido no seu destino. Mas se eu não estiver debaixo da mão de Deus, ou se eu não tiver cumprido o que ele vai mandar você para o deserto. Aí tu vai ficar lá vagando, ó, o objetivo é ali. Você vai ficar vagando aqui, vagando, mas ele vai te jogar lá. Por quê? Porque ele vai te ensinar, ele vai te dar lições de vida, ele vai fazer com que você conheça ele, dependa dele. Preste bem atenção, foi no deserto que as codornizes apareceram. Foi no deserto que as águas amargas viraram doce. Foi no deserto que a água saiu da rocha. Foi no deserto que os milagres aconteciam de noite, quando a coluna de fogo aquecia todo o povo. E foi no deserto que aquele calor terrível, a nuvem guiava o povo, trazendo refrigério para o povo. Foi no deserto. Se eles não vão para o deserto, eles não têm experiência. Entende? Porque o deserto para nós é vitória. Se estivermos na vontade de Deus, Deus me levou para o deserto. Sim, vitória. Quer ver? Filipe foi para Samaria, fez uma obra gigantesca, fez uma coisa que ninguém queria fazer, pregar para os samaritanos. Que ninguém queria pregar para samaritano. Achava que samaritano não tinha direito e ponto. Mas Filipe foi lá, abençoou a obra, Deus ungiu ele, tudo que ele fazia era bênção e era um diácono. Quando ele começou a crescer, já tinha uma igreja montada em Samaria, aí o pastor da igreja de Jerusalém diz assim: temos que mandar para lá quem? Pedro e João. Por que temos que mandar para lá Pedro e João? Porque nós temos que mandar pessoas com mais autoridade sobre Filipe. Nós temos que entender o que é autoridade. E se você não entender o que é autoridade, sinto muito, vai sofrer consequências. O diácono vem até aqui, o presbítero até aqui, o pastor até aqui, e o presidente lá em cima, ele que responde diante de Deus sobre a vida de todos. E aí sabe o que acontece? Ele chegou e disse: Filipe, oi, vamos embora. Filipe não reclamou, a igreja foi eu que montei, ninguém me mandou quando mandou para cá, agora vocês querem me tirar daqui? Não. Filipe abaixou a cabeça, o Espírito de Deus tirou Filipe dali e levou para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele encontra um homem lá da Etiópia, prega para esse homem, batiza esse homem, e esse homem volta para a Etiópia, lá da África, levando o amor do evangelho no coração. Amém, irmãos? É a obra de Deus, é assim. Mas e aí, Filipe? Tudo que ele fez em Samaria, qual foi o benefício que ele levou? No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos você vai ver Filipe, o evangelista Filipe, com a sua mulher e suas filhas que profetizavam, recebeu a comitiva de Paulo. Já pensou, por exemplo, Sebastião, chegar agora 9 pessoas na tua casa e ficar lá uma semana? Tem comida para todo mundo? Não tem não? Mas de Filipe tinha, sabe por quê? Porque Filipe era um homem abastado, Deus abençoou a vida dele, a obediência dele fez com que ele virasse uma pessoa respeitada e tinha condição. As filhas profetizavam, a casa era dominada pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. E Filipe virou evangelista, não era mais diácono. Entende como as coisas funcionam? É assim. Está me olhando aí também? Assim, é assim. As coisas são assim. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, porque fome. O que é isso, fome? É o deserto que ele tinha que passar. No versículo 14. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Bom, o dinheiro acabou, a fome chegou, então eu vou apacentar porco. Mas apacentar porco para judeu, irmão, é uma vergonha. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? O judeu não come porco. O judeu tem um cuidado muito grande com os animais de perna
de pata fedida. E desejava encher o seu estômago com o que, irmãos? Vamos lá? Com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Mas sabe o que é isso? Ninguém lhe dava nada, é que Deus tolhia a bênção dele. Vou dizer para você, sabe por quê? Deus tolhia a bênção dele, porque ele não recebia nada de ninguém. Ele era um homem que era rico, gastou todo o seu dinheiro, perdeu toda a sua amizade, e agora ele está numa situação daquela, comendo bolotas de porcos, e a Bíblia vai dizer o quê? Que ninguém lhe dava nada. E por que não? Porque Deus tolhia. Aí a gente aprende uma outra coisa aqui. Tem pessoas dentro da casa do Senhor que Deus está tratando e a gente não pode ajudar. E a gente tem que ter o discernimento de entender isso. Às vezes a pessoa está passando uma luta, está passando uma dificuldade, é Deus, eu não posso intervir. Eu não tenho como intervir. E a gente entende que é Deus tratando, que é Deus cuidando. Eu entendo isso. E é isso que acontece. Até que a pessoa venha aprender, e aí Deus vai e libera as bênçãos. É assim, irmãos. Irmãos, eu estou na igreja desde 1980. É assim que acontece. Deus age desse jeito. E Caíno em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, comendo bolota que era para servir aos porcos. Levantar-me-ei. Primeira coisa que o homem tem que fazer é o quê? Se levantar. Levanta. Deus não fala com o homem caído. Deus não fala com o homem fraco. Deus só fala com o homem de pé. Levanta. Sai da toca, ele diz. Sai para fora. Por que Deus não entrou? Porque Deus quer que você tome uma atitude. Vou sair para ele falar comigo. Me levanto, vou me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com quem? Levanta-se e vai falar com o Pai. Vai a ver onde você errou e se conserta, porque o futuro é pancada. E vem. Levantar-me-ei e irei ter com quem? Com meu? E dar-lhe-ei e dir-lhe-ei. Eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor. Ele vai chegar para o pai e vai dizer: Pai, me perdoa, eu pequei e preciso da sua misericórdia. Mas ele já sabia que o pai não ia lhe dar nada. Ele já sabia. Por quê? Porque o pai já tinha dado a parte dele. Então ele disse: eu vou pelo menos para ser igual aos jornaleiros do meu pai, porque eu servo um jornal, irmão Antônio, e eles têm comida. Eu vou servir jornal, eles têm um dinheiro para se sustentar. E o meu pai nunca deixou ninguém me faltar nada. E ele se lembrou disso. O que ele fez? Voltou aonde errou. Foi lá, pediu perdão. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. É lindo isso, né? Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se. Isso ele está falando, né? Agora olha só. Levantando-se. Foi para seu pai. Mas aí, irmãos, tem uma... Segura aí. Aí tem uma coisa interessante. Pai. Pai. Quem é pai, irmãos? Aí. E que ama seus filhos. E que se preocupa com eles. E que tem os futuros dos seus filhos, às vezes, na sua mão, porque tu tem que ser o sacerdote da casa. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Eles estão seguindo você em quê? Eu sou o segundo sargento fuzileiro. Meus filhos são todos sargentos fuzileiros. Os carros são todos iguais. Um é mergulhador exatamente como eu sou. Sou mergulhador. E ele vai acompanhando isso. E quando ele fez aniversário, por mais que eu esteja na reserva e ele na ativa, ele disse assim: sempre será meu 01.
Aleluia. Você ouvir do teu filho e dizer assim: Pai, o Senhor é o meu 01. Entenda isso, irmãos. Que exemplo de pai nós somos. Porque na verdade, às vezes, nós temos que impor a nossa vontade. Não, irmãos. Nós temos que ser pai. Olha lá. Olha o texto. Nem eu estou falando, não, eu estou lendo a Bíblia. E levantando-se foi para seu pai. Muito bem. E levantando-se foi para seu pai. E quando ele ainda estava longe, quando ele ainda estava, repete comigo, quando ele estava, viu seu pai. O pai vinha todo dia na varanda e olhava para ver se o filho estava voltando. Conjecturando aqui. A esperança de ver o filho novamente. Um certo dia, ele olha de longe e pelos passos do menino, ele fala: meu filho. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de quê, irmão? De íntima compaixão. Sabe que sentimento é esse? É o mesmo sentimento que Jesus teve com aquela mulher que estava enterrando seu filho lá em Naim. Jesus olhou para aquela mulher e disse, sentiu íntima compaixão por ela. É aquela pessoa que sofre, é aquela pessoa que está com o coração quebrado, está olhando e está vendo que o filho está vindo, aí quando chega mais perto, o filho está barbudo, o filho está cabeludo, está sujo, perdendo a pouco, mas está chegando com o coração na mão quebrado. Mas o pai olha de longe e diz, meu filho, e se reveste de sentimento de íntima compaixão e corre. Ele não espera, ele corre. Deus corre para o nosso encontro. Deus corre para nos atender, mas é necessário que a gente se apresente a Ele e diga, Pai, eu estou aqui, o Senhor me perdoa. E aí Deus se manifesta com alegria, com anjos, com voz de arcanjo, com festa no céu. Ele vai se manifestar e dizer, meu filho, independente das besteiras que eu fiz, dos pecados que eu cometi, Deus vai de novo lhe dar uma oportunidade, porque é isso que Deus quer lhe dar hoje, uma oportunidade. Senão Ele te leva, porque Deus não quer perder você para Satanás. Olha lá, e se moveu e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. Fique em pé aí, Antônio. Tira o óculos, porque uma coisa é você chegar perto da pessoa e falar, meu filho, não é isso? A outra coisa é lançar-se por ele. É assim que Deus faz. Ele corre e se lança até você, esperando que haja um arrependimento, que o seu retorno seja feliz. E agora esse pai que está feliz vai fazer o quê? Escutem, que o problema não está quem está fora, o problema está quem está dentro. Escuta, ele retorna. E o filho diz, pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos, a alegria está no coração, jubilante do pai, disse assim, depressa, Fernando, corre lá no meu gabinete, pega aquela melhor roupa que está lá no cabide, né, e veste ele. Em cima da minha mesa, Fernando, tem uma capinha com o meu anel que
autentica a minha documentação. Traz esse anel e põe na mão dele e a sandália nos pés, porque ele está sem sandálias. Ei, nós temos que estar calçados com alguma coisa. Moisés, sim, tire a sandália do pé. Por que, Senhor? Porque o lugar aqui é santo. Aqui você tira, mas depois você calça. Bote sandália no pé dele. Não ande mais descalço. Quero a melhor roupa, quero o melhor anel. Escute agora o 23. Vai ler. E trazei o bezerro cevado. Traga o bezerro cevado. Mate ele e comamos e nos alegramos. Por quê? Porque o meu filho voltou. Bezerro cevado. Já viu nas fazendas que o cara pega um porquinho, pega ele pequenininho e fala: isso aqui vou matar no Natal? Já viu isso? Né? Aí o cara vai, o bicho fica adolescente, já jovem, né? Ele vai lá e castra o porco, dá a ração de primeira linha, o bichão fica grande, chega lá no final do meio do ano, o que ele faz? Mata o porco e todo mundo come daquele assado, não é isso? É mais ou menos isso aí. Estou dizendo mais ou menos. É mais ou menos isso aí. Mata o bezerro cevado para que nós possamos comer dele. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido, Fábio, e foi achado. E começaram a quê? A alegrar-se. Porque ele era o patrão. Era todo mundo feliz, hoje é feriado, vamos fazer isso aqui, vamos matar o bezerro cevado e tal. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E o que está acontecendo lá? Puxa. E chamando um dos seus servos, disse assim: o que está acontecendo aí? O que é isso aí? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado. A fofoca. Porque depende de como a gente fala. Porque se eu quero falar um problema, eu disse assim: ele disse que mandou ir naquele lugar. Mandou? Miserável, vai calar a boca, porque ele não mandou. Olha lá. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, conversaram com ele. 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: olha, pai, é o seguinte, tudo bem, mas eu quero dizer ao senhor, eu estou aqui com o senhor há muitos anos, nunca transgredi teu mandamento. Religiosidade. Veja bem, irmãos, Deus não está preocupado com a sua religiosidade. Deus está preocupado com a sua santidade. Aleluia. Deus não está preocupado se você dizima ou não. Deus está preocupado se tu está com o seu nome escrito no livro da vida. Deus não está preocupado se você é ou não é. Deus está preocupado se você quer ser. Deus maravilhoso. É isso. Sem nunca transgredir teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito. Para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, dá vontade de nos tapas, não dá? Vindo, porém, este teu filho não é meu irmão. Você pode repetir comigo? Meu irmão, irmãos? Meu irmão. É meu irmão, não é teu filho. Teu filho é porque ele não é mais meu irmão. Teu filho é porque eu não considero mais ele. O demônio está onde? No menino que saiu primeiro? Ou no menino que estava dentro de casa? É para refletir. Porque às vezes dentro de casa está lá o problema. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda. De quem era a fazenda? Era dele ou era do pai?
Por acaso o pai deu alguma coisa para o filho mais novo que pertencesse ao mais velho? Não. Ele sentou, dividiu o que era do mais novo, ele deu. Foi ou não foi? Ele não deu nada do filho mais velho. Então ele não tinha o que reclamar. Ele estava dentro da casa do pai, protegido pelo pai, guardado pelo pai. E tinha tudo que o pai tinha. Não comeu bolota de porco. Ele tinha que se agradecer. Desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Mataste-lhe o bezerro cevado. Agora para aí. Escuta bem uma coisa aqui. Tem muita gente que aponta o dedo para o pecado dos outros. Mas o pastor pregou aqui, olha aqui, ó. 1 para você, que adultera, e 3 para mim. Capite ou não capite? Então para de apontar pecado dos outros e santifique a tua vida. Santifique a tua vida. Prepare a tua vida. Guarda a tua vida. Guarda a tua família. Guarda teus filhos. Se chegue a Deus. Tenha seu nome escrito na vida com certeza da salvação da sua alma. Porque você pode sair ali fora e o diabo te levar e você vai embora sem ter a sua vida salva. Será que você não entende isso? Que basta um suspiro, irmãos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Porque a gente gosta de apontar o pecado dos outros. Agora eu falei que ele era adultério. Falei, miserável. Tinha que ser descoberto um dia. Ei, irmãos, não é assim que as coisas acontecem. Deus não está olhando isso. Conheçam o teu Deus. Ele não está preocupado com isso. Tá bom? Você está, ele não. Peraí, pastor, que isso? Então, não é que é certo. Porque Deus primeiro olha o coração do homem, o amor que tem no coração do homem, e sabe que o homem é fraco, sabe que o homem cai, sabe que o homem é dependente e precisa dele. E toda vez que o homem cair, ele está ali para levantar e dizer: o cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. E quando você deixa de ser autossuficiente, Deus começa a te abençoar. Por isso que eu sempre disse aqui, as pessoas me ponderavam que eu sou um zero à esquerda nessa casa. Porque aqui quem manda é ele, quem fala é ele, quem diz é ele. E se não está satisfeito, vai falar com ele. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu, gente. Tem o telefone tocando aí, irmão. Na bolsa da Fátima. Leva lá para fora isso aí, meu filho, por favor. A gente tem que aprender a entrar na igreja, irmãos, e colocar um avião, modo avião. Olha aí, no meio da pregação, olha aí. Isso desconcerta qualquer pregador. Por isso que o Macedo diz que isso aí é filho do Satanás. E aí todo mundo ponderou com o Macedo, mas olha aí. Então diz lá: mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi o quê? Achado, cara. Certo? Vamos para o 32, para o 33. Não, acabou. Já é o 16. Então, o que nós entendemos? Que é necessário, primeiro, estarmos debaixo da vontade de Deus e não da permissão de Deus. Eu tenho medo da permissão de Deus. Tem gente que faz as coisas em cima da permissão. Eu fico prestando atenção, esperando a vontade. Fala: Senhor, se eu tiver que fazer alguma coisa na sua permissão, não me deixa fazer. Porque eu não vou insistir em Deus numa coisa que Ele não quer. Simples assim. 2, entender, irmãos, quem é que está dentro de casa conosco. Porque o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. E a gente precisa consertar os lastros para que o navio flutue. Porque navio sem lastro afunda.
já andei em submarino. Um submarino, ele só sobe se os lastros estiverem funcionando. Se os lastros do submarino não estiver funcionando, ele não sobe. Vai morrer todo mundo. Então é necessário que a gente conserte os nossos lastros. Terceiro, nós devemos reconhecer o nosso erro. Se tiver que pedir perdão, peça. Eu não tenho problema com perdão, porque eu sou salvo e meu nome está escrito no livro da vida. E se tem uma coisa que Deus ama, é quando você pede perdão. Porque pedir perdão é bom. Eu livro a minha, não é a sua não, que eu estou pedindo perdão. Eu livro a minha alma do inferno. Entendeu isso, Fábio? Quando eu peço perdão, eu não estou deixando o cara vanglorioso. Eu estou salvando a minha alma. Porque a falta de perdão traz enfermidade. Quando a pessoa não consegue pedir perdão, ela é doente. Vamos lá. Mas era justo, né, que a gente se alegre com a volta do teu irmão. Então, filhos, vamos nos alegrar com quem se alegra. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Temos um povo muito bom. Tem pessoas aqui que a gente não consegue ficar sem estar perto. Nós nos abraçamos, nós temos carinho, oramos uns pelos outros. É isso aí, desse jeito, assim. Tem hora que eu chego na casa dos irmãos, eu sou tão recebido, tão bem recebido, que essa pessoa recebe bênção, porque eu, queira você não, sou o profeta dessa casa. As bênçãos não vão para a sua vida, entenda isso. Ah, não vai. Me mostra aqui. A bênção vem aqui, ó. E daqui ela é distribuída para o povo. Enquanto Ló estava com Abraão, ele tinha vitória. No dia que ele largou Abraão, se escravizou. Então eu vou dizer uma coisinha para você. Abençoe o seu pastor. Senhora da Sara, nossa terra, guarda o seu pastor, ore por ele, porque ele vai ter que dar conta da sua vida. E a Bíblia ainda diz: faça com que, na hora que ele tiver que dar conta, que ele não tenha problema com você, que você seja passiva, tranquila, e que quando ele chega lá, fala assim: não, eu conheço o Fábio, não me trouxe problema nenhum. É assim que tem que ser. Amém? Aprendemos aí? Quem aprendeu, diga amém. Então, não preparei sermão. O que foi dito aqui foi o Espírito de Deus para nós, tanto para vocês quanto para mim. Amém? Eu também aprendi alguma coisa aqui. Uma salva de palmas para a gente. Deixa eu perguntar aqui uma coisa aqui para os irmãos. Semana passada nós fizemos um apelo para os crentes aceitarem Jesus. E muita gente aceitou Jesus aqui, né? Graças a Deus. De novo, quem é que não gostaria de aceitar Jesus todo dia? Eu tenho certeza que cada um crente que estiver aqui, for lá no Rio Jordão, vai querer ser batizado. Mas tu não é batizado? Mas eu quero. Eu uma vez cheguei aqui para uma jovem senhora e ela disse: mas eu quero ser batizado de novo. Eu rebatizo? Não. Mas por que proibir? Tem algum problema? Não. E aceitar Jesus é tão bom, porque a gente volta para o primeiro amor. Se naquele dia o Senhor me levasse, eu ia direto para o céu, porque o meu nome estava reavivado no livro da vida. Quem não estava aqui naquele dia e que queria aceitar Jesus? Quer vir à frente e aceitar Jesus? Quer a Kátia? Vem até a frente, Kátia. Olha aí, não estava aqui. Vem, Kátia. A Kátia que cobrou isso, sabia, irmão? Ela soube disso e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus de novo. Estava na salinha, tomando conta da salinha, falou: eu quero aceitar Jesus de novo. Né? É necessário? Não. Basta ir no Calvário. Mas, gente, aceitar Jesus é muito bom. Olha o Zé Neto, ó. Zé Neto, olha o Zé Neto. Zé Neto.